tarde a todas, a todos e a todes. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Ai, o Brasil tá na mão de um bando de retardades. É o que dá pra comentar nessa história. Eu só fico confuso. Quando a Dilma era presidente, os caras cismavam de chamá-la de presidenta. Você tem o presidente neutro, aí eles insistiam na presidenta, que não existia. Agora, eles estão insistindo no esse, né, no todes. Pô, pelo amor de Deus, olha o nível das pessoas que estão comandando o Brasil. Claro que não tem que ter coerência, claro que não tem que fazer o menor sentido, é óbvio que não é para fazer sentido. O objetivo é, obviamente, destruir o idioma, a forma como as pessoas se relacionam, e sinalizar a virtude para um bando de trouxa. Um bando de trouxa que acha que isso é que é inclusão. Quem que vocês acham que é mais inclusivo? O Brasil com crescimento econômico ou a Argentina, que a gente estava falando agora, que vai ter moeda própria, etc., que teve 95% de inflação? Aí agora, vamos ficar inclusivos. Inclusivo com as pessoas desempregadas, inclusivo com a economia, vai ficar todo mundo ferrado, que nem na Argentina. Vai ficar todo mundo, é inclusivo. Pô, isso é brincadeira. Vai ser um martírio passar 4 anos falando sobre isso aqui nesse programa. Eu vou ficar por aqui nesse comentário. Olha, quando a Dilma cismou de ser presidenta, eu descobri que eu poderia ser jornalista. Cismei de ser jornalista. Porque não faz sentido ficar mudando a regra das palavras. Eu entendo, Paulo, que aí não tem nada a ver com política, nem com relações de gêneros, né? Mas com lógica. Eu acho que não há como e não é possível controlar a linguagem. A linguagem, ela é viva, ela apresenta gírias que ficam velhas, ficam arcaicas, aí uma nova vem e assim por diante. E entendo que ninguém pode barrar uma linguagem quando ela é real, quando ela é verdadeira. Essa tentativa de impor esta linguagem neutra, ela é ridícula, ela é burra. Isso está me parecendo assim, aquela história do Esperanto, quando quiseram impor uma linguagem universal dos negócios, e agora já tem até uma linguagem de computador que tem pouquíssimos verbos e é mais fácil de ser ensinada. Enfim, eu acho uma bobagem ficar tentando impor uma linguagem. A linguagem é viva e ela é incontrolável. Linguagem neutra de gênero, na verdade, é linguagem neutra de inteligência. É besteira. Isso me lembra uma frase do genial Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues disse: no Brasil só se pode ser intelectual, artista, cineasta, arquiteto, ciclista ou até mata-mosquito se você tiver a permissão da esquerda. Há muito tempo, os progressistas decidiram reivindicar o monopólio de várias bandeiras importantes, né? Então, só a esquerda pode defender o meio ambiente, os direitos humanos e os direitos das minorias, por exemplo. Tá? Inclusive, só a esquerda tem a autoridade para dizer se você pertence ou não a uma determinada minoria. E qualquer pessoa que pertencer a uma minoria precisa necessariamente ser de esquerda, progressista. Se essa regra for violada, prestem atenção, a pessoa, independente da minoria a qual ela pertença, fica sujeita a todo tipo de ataque preconceituoso pela própria esquerda. Só para exemplificar aqui, nós vimos um caso recente, né? Um caso de um índio que não era de esquerda e que foi preso. Se esse índio tivesse sido um daqueles índios aprovados e certificados pela esquerda, a sua prisão, independente de motivo, já teria provocado protestos
e manifestações internacionais. E agora a gente testemunha, né? Eu estou sentindo o terror nos corações e nas mentes dos pais e mães do Brasil, principalmente os mais humildes, aqueles que sabem que a educação é a única esperança de progresso para os seus filhos. Imaginem esses pais assistindo esse besterol linguístico. E aí, parafraseando Nelson Rodrigues, a gente tem que dizer, até para falar português agora no Brasil, você precisa da permissão da esquerda. Eu lamento informar para aqueles que pensam que esse tema é um assunto de menor relevância e que é só uma questão de modismo, de utilizar o todes, que esse tema é muito sério e está inserido numa das prioridades do governo Lula. Observe que foi falado da primeira-dama, né, participando daquela cerimônia ali da Funarte. O que não foi dito é que, por exemplo, aquela vereadora que assumiu agora a Funarte, a Margarete Menezes, ela tem um outro sobrenome muito importante. Ela tem o sobrenome Marighella. Margarete Menezes Marighella é neta do comunista terrorista Carlos Marighella. E ela não foi alçada àquela posição por acaso. Então, ela mesma argumenta que ela recebeu uma tarefa irrefutável de retomar a construção da política nacional de artes, que, segundo a petista, foi interrompida pelo golpe de 2016. Então, há uma narrativa de que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Nós também temos que a primeira medida que foi tomada ali no Ministério da Educação e que já foi anunciada foi justamente extinguir a Secretaria Nacional de Alfabetização, que estava com avanços impressionantes numa das áreas mais críticas do país e que o Brasil detém os piores índices entre aqueles, inclusive, do G20. O Brasil quer alçar a posição à OCDE, mas tem esse grande obstáculo da falta de competitividade da sua mão de obra. E a educação é o gargalo. E, no entanto, nós temos esse problema. Então, essa questão de identidade de gênero e essas questões de luta e briga ideológica identitária, elas estarão presentes em todo o governo Lula.